Bem-vindo ao Manela Podcast, o seu mais novo canal de história militar e geopolítica de Israel para o mundo. Meu nome é Alexander Ivenitsky Manela, eu sou brasileiro, carioca, já vivo em Israel desde 2011. Um pouco sobre mim, eu servi no Exército de Israel e por último eu me formei ano passado em Relações Internacionais e Estudos da Rússia e do Oriente Médio pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Certo? Comecemos o nosso tema. Nesse primeiro vídeo, geopolítica militar atual. Qual é o tema atual que está bombando? É a guerra da Ucrânia. Vamos discutir quais foram os motivos, o que levou à guerra da Ucrânia. Para quem se lembra, há mais de um ano atrás, em dezembro de 2021, teve as conversas de Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia, no qual não se chegou em nada. Eu acho que essa guerra, ela não começou em 24 de fevereiro de 2002. Ela começou em 2014, 2008 e 1992. Como assim, Alexander? Começou em todas essas datas? Sim, caro espectador, vou lhe explicar como todas essas datas são datas chaves se você quer entender como se deu o pretexto para essa guerra. Então vamos lá. Copo do poderoso chefão aí, tome o seu café, o seu chá e me acompanhe. Nós tivemos em setembro de 90 a conferência de Helsinki, no qual estavam o presidente dos Estados Unidos, o Bush pai, George H.W. Bush, e o presidente da União Soviética, Gorbachev. E já no contexto, vamos dizer, da desintegração do mundo socialista, do Muro de Berlim, daqui a pouco da União Soviética, também o contexto da unificação da Alemanha, chegou George W.H. Bush e fez pro Gorbachev, vamos fazer uma proposta. A Alemanha unificada agora, ela vai se juntar à OTAN e nós não vamos nos expandir nem mais um centímetro para o leste. Ok, concordado. Então, apesar de não ter sido assinado um acordo propriamente dito sobre o tema, vários memorandos, minutas, reuniões e transcripts, inclusive do arquivo americano, comprovam isso. Mas então não foi o que aconteceu. Desde então a OTAN tem se expandido. Claro, um detalhe antes é importante notar. A União Soviética, nesse contexto, também já que ia se desintegrar, eles dissolveram o Pacto de Varsóvia, que era aquele bloco comunista, que era, ou seja, a União Soviética, mais a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. E a Iugoslávia, apesar de ser comunista, era neutra. Então era a espécie da OTAN comunista, né? Era o contrapeso da OTAN. Como a OTAN foi criada em 1949 com 12 membros da Europa Ocidental, cujo propósito era ser um bloco defensivo contra a ameaça soviética comunista, então a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para contrabalancear, certo? Voltemos ao começo dos anos 90. Então veio lá o Gorbachev, né? O primeiro secretário da União Soviética, e dissolveu o Pacto de Varsóvia. Mas aí desde então a OTAN ela veio se expandindo para o leste, que eles falaram que não ia ter nem mais um centímetro para o leste. Não foi o que realmente aconteceu. Primeira onda de expansão desde o início dos anos 90. 1999 entrou Polônia, República Tcheca e Hungria. Segunda onda de expansão de 2004 a 2009, no qual entraram Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Albânia e o mais crítico, países bálticos, Estônia, Látvia, né, Letônia e Lituânia. Alexander, por que crítico? Muito simples, porque eram países da ex-União Soviética, são países que fazem fronteira com a Rússia, não só fazem fronteira, mas fazem fronteira e estão localizados principalmente perto de São Petersburgo, a segunda maior cidade, e de Moscou, de uma certa forma. E a terceira onda, em 2017, entrou Montenegro, em 2020 entrou a Macedônia. Então, nesse contexto, a Rússia, ela tomou uma facada nas costas. Não, aqui é o ombro. Enfim, nas costas. Pô, Alexander, isso aí não é talvez, vamos dizer, trauma, paranoia da Rússia? Bom, caro espectador, eu não acho. Por que eu não acho? Porque a Rússia, ela tem razões históricas para desconfiar de uma invasão ocidental. Pois veja bem, caro espectador, desde o século XVII, 1600, a Rússia já sofreu 5 invasões pelo oeste. Uma por século, e no século passado teve 2. Ou seja, nós tivemos em 1610 a 1612, durante o tempo dos problemas. Que é tempo dos problemas? Foi quando o último czar, Ivan o Terrível, ele não deixou descendentes. Ele vinha do Rurik, né? Rurik foi o criador da dinastia Rurikida, que governou a Rússia, né? Desde do século IX, né? 800 e pouco, até final do século 1500, 1580, 90, por aí. E até 1613 a Rússia
Rússia não tinham que usar governantes. Até que em 1603 entrou a dinastia Romanov, na qual continua até 1917. Então, voltando lá, as invasões da Rússia pelo oeste. No começo do século XVII, 1610, 1612, a Polônia invadiu a Rússia e ocupou o Kremlin, Moscou. Um século depois, 1709, 1710, no contexto da Grande Guerra do Norte, a Suécia entrou e conquistou ali o norte da Rússia, também invadiu. E aí um século depois, em 1812, nós temos Napoleão invadindo a Rússia. E no século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, na qual a Rússia foi derrotada e desabou numa revolução, então também foi invadida. E o mais recente, na Segunda Guerra Mundial, na qual os alemães, a partir da Operação Barbarossa, em 22 de junho de 41, entraram, invadiram a União Soviética e chegaram até a cidade de Stalingrado, ali no norte do Cáucaso. Então esses são os motivos porque a Rússia ela é historicamente desconfiada do Oeste. Então nesse contexto da OTAN, dá para encaixar, entender perfeitamente as coisas. A Rússia pensa, nós éramos uma aliança defensiva, a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou, né? A OTAN era para ser um bloco contra o mundo comunista. Então o que vocês vêm se expandindo para nossa porta cada vez mais? A única diferença é que em todas nessas ondas de expansão da OTAN após o início dos anos 90, a Rússia era fraca demais para reagir ou fazer alguma coisa. Segunda data, 2008. Em abril de 2008 teve a reunião da OTAN em Bucareste, NATO Bucharest, na qual data da reunião foi proposta, principalmente pelos Estados Unidos, que eles queriam ingressar a Ucrânia e a Geórgia na OTAN, o que os russos viam como linha vermelha. Tanto que William Burns, depois diretor da CIA, mas sim, na época embaixador americano em Moscou, ele mandou uma carta para um memorando para Condoleezza Rice, a secretária de Estado americano, cujo título era Niet is Niet, ou seja, não é não, no qual ele afirmava, para os russos, não somente para o presidente, para o Kremlin, mas para as elites russas, todo mundo considera a Ucrânia na OTAN, né, como linha vermelha. Então foi. E aí, para quem se lembra, em agosto de 2008, após um problema na Geórgia, no qual eles atacaram os ossetianos ali do sul, veio a Rússia e entrou na Geórgia e tomou a Ossétia do Sul, né, em 5 dias, foi uma guerra curta de 5 dias, mas de novo, qual era o background, o plano de fundo dessa guerra? Era a intenção da Geórgia de entrar na OTAN. E a Rússia falou, não vamos permitir, né? E aí acabou acontecendo essa guerra em agosto de 2008. Terceira data, 2014. Em 2014, nós tínhamos o presidente Viktor Yanukovych, eleito democraticamente. Como ele era ele estava mais pro lado da Rússia do que a Europa, ele cancelou um acordo de livre comércio com a União Europeia e isso deu pretexto para a Revolução de Maidan. Para quem se lembra, aquelas cenas de janeiro de 2014, na qual vieram os ucranianos, muita gente da Ucrânia, e protestaram lá em Kiev, na praça principal, na Maidan Zależności, na Praça da Independência, e depois de cerca de 2 meses de protesto violento, no qual morreram gente, o presidente Viktor Yanukovych renunciou e se exilou na Rússia. Mas agora vamos lá, o que acontece nessa revolução? Os americanos, eles incentivaram também essa revolução. Tem um dos líder acho que do batalhão Azov lá, de algum desses grupos de extrema-direita ucraniano, acho que Denis Prokopenko, ele falou assim mesmo, ele falou, olha, se não fosse por nós, esses protestos de Maidan seriam como se fosse uma parada gay. Ou seja, foi a gente que foi lá, agitou, fez o negócio ficar violento, então o governo respondeu, então a situação foi escalando tal, até que eles saíram. Mas aí o que acontece? Então daí o que surgiu? O que essa situação gerou? Que aí lá a Rússia, ela mandou soldados para a Crimeia, soldados sem farda, nada, mas com todo equipamento, eram soldados profissionais, tomaram os lugares chaves, né, prédios do governo, bases militares e tudo, e aí os ucranianos foram embora, quer dizer, as autoridades ucranianas, e de lá eles fizeram um referendo e a Crimeia entrou na Rússia. Ou seja, foi um golpe de mestre. Tomaram a Crimeia sem dar um tiro, né? E claro, fizeram um referendo, né? Cerca de 95% só a favor da Rússia. Ah, Alexander, você acha que são esses números todos que não teve, vamos dizer, cerca de fraude? Não, eu não sou inocente, não deve ter sido esses números todos, né? Óbvio que foi manipulado, mas ainda assim, a maioria
o povo da Crimeia é etnicamente russo, né? E agora, voltando um pouco na história, qual o negócio da Crimeia? A Crimeia ela foi anexada à Rússia em 1783 por Catarina Grande, né? Após tomar o Kanato da Crimeia, que era um principado otomano. Então tomou e incorporou a Rússia, chamava de Novorossia. E aí, pulando muitos anos depois, cerca de 150, em 1922 foi estabelecida a União Soviética, que era dividida em cerca de 15 repúblicas, né? Ou seja, a República Socialista da Rússia, Cuba, República Soviética Socialista da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, do Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Após 41, acho, a Letônia, Estônia e Lituânia. Mas então o que acontece? Em 1958, o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, ele numa canetada, ele transferiu o território da Crimeia da República Soviética Socialista da Rússia para a Ucrânia. É claro, na época como tudo era a União Soviética, então não tinha diferença. Mas aí depois que foi desintegrado, então ficou essa questão histórica. Caro espectador, você pode concordar, você pode não concordar, mas você sim deve concordar ou saber que aqui é uma questão histórica, na qual não pode ser ignorada, se você deseja entender esse conflito a fundo. Certo, então vieram os russos e nesse golpe híbrido, né, uma operação militar, só que não militar também ao mesmo tempo, com referendo, e tomaram a Crimeia. Então, logo depois da Crimeia, começou a insurgência ali no leste da Ucrânia, nas províncias no Donbass. O que é Donbass? Donetskaya Bassina, ou seja, a base do bacia do Rio Dom, naquela região. Então começou a insurgência lá, né, cuja população é majoritariamente, etnicamente russa, e parte dessa população eles queriam ser independentes de certa forma, né? Então veio a Ucrânia e, claro, não deixou, mandou o exército, tudo, mandou milícias, e a Rússia por trás ela apoiava essa insurgência. E aí o que aconteceu em 2014? Veio o exército ucraniano atacar e os separatistas apoiados pela Rússia, eles fizeram uma manobra que cercou o exército ucraniano, cerca de 10 mil soldados. Então, os ucranianos vieram com a proposta, vamos fazer um acordo. E aí surgiu os acordos de Minsk, em 2014. A Ucrânia, né, separatistas, a Rússia, e também com o apoio da OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, representadas pela França e Alemanha, que era o formato da Normandia. O que é que propunha esse acordo? Propunha dar para a área dos separatistas, que era 1/3 dos territórios das províncias de Lugansk e Donetsk, ou seja, dar autonomia para aquela área. Mas aí não deu em nada, continuaram os combates. E aí em 2015 fizeram outro acordo de Minsk, o tal de Minsk II, né? Que também não deu em nada. Então o que acontece? A Rússia entendeu, de uma certa forma, que esses acordos, que a Ucrânia ela não estava interessada em, basicamente, em ceder autonomia para esses territórios, e sim ela queria ganhar tempo para o seu exército não ser cercado e morto e ser tomado como prisioneiro, etc. E sim preparar mais forças, né? Então até que essa situação foi evoluindo, o que leva a gente para 2022. Chega no final de 2021, chegou Putin e falou, vamos resolver essa questão aí da OTAN, né? Essa questão de desde os anos 90 que eles estão se expandindo. Vamos fazer acordo que a Ucrânia seja neutra. Aí para quem se lembra, tiveram aquelas conversas em dezembro de 2021. Genebra, entre os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia veio com uma das condições, ela queria que também os países bálticos saíssem da OTAN. Não foi concordado. O que eu acho o seguinte, eu acho que não é que isso ia acontecer, mas isso é método de negociação. Você vem com uma proposta mais alta, porque você sabe que vai baixar depois. Mas o que interessava a Rússia era o status neutro da Ucrânia. Estados Unidos veio e falou, não, a Ucrânia é um país soberano, é o direito deles de fazerem o que quiser. E aí depois o Putin, para quem se lembra, veio o Macron lá em Moscou, veio a secretária de exterior britânica, Liz Truss, e todo mundo falando a mesma coisa. Não, a Ucrânia é um país soberano, é o direito deles de se juntar à OTAN, etc. Então a Rússia falou, ó, estamos tentando a diplomacia de todas as formas, mas pelo jeito não tá dando. E aí então, 21 de fevereiro, Putin falou, estão acabados os acordos de Minsk, e 22 de fevereiro ele reconheceu as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, e em 24
24 de fevereiro ele lançou a invasão. Tá bom até aqui? Ah, mas pô, Alexander, então você tá dizendo que a Rússia é que tem razão na história, eles é que estão certo tal? Veja bem, espectador, é claro que o que a Rússia lançou foi uma invasão em full scale, né, em escala bruta, né? Foi uma invasão brutal, tá morrendo gente, morrendo civis, invadiu um país soberano. Isso é claro, isso não se justifica. A Rússia poderia, não sei, fazer alguma coisa ali, pontual, aqui, ali. Isso não, claro, não é justificável. Não vamos agora dizer que o urso é um jacaré, né? Mas eu pergunto, e todos esses motivos que falou? E os Estados Unidos? Cadê ele? A responsabilidade com potência de evitar um conflito? Porque eu entendo o seguinte, a gente vê que no mundo, geralmente entre potências, nós encontramos muito fenômeno de estado tampão, buffer zone, ou seja, um estado neutro ali no meio para manter a paz, manter a estabilidade entre as duas potências. Temos, por exemplo, a Mongólia, entre a Rússia e a China, temos o Nepal, entre a China e a Índia, temos até o Uruguai, entre o Brasil e a Argentina. Então, o que a Rússia queria fazer? Falou, ó, vamos concordar, né, que a Ucrânia seja neutra. Aí a OTAN falou, não vão ser neutros, eles vão ser nossos. Então, o que você entende daí? Se eu chego pro meu vizinho e falo, ó, esse campo aqui no meio, pra gente viver em paz, vamos concordar que isso aqui é território neutro. Chega e ele fala, não vai, isso não é território neutro, o bagulho aí vai ser meu. Então, o que eu entendo? Eu entendo que esse é o primeiro passo e o segundo passo vai ser ele me atacar. Então, se eu decido fazer um ataque preventivo, isso é totalmente legítimo. Isso foi o que aconteceu 24 de fevereiro, na minha opinião. Mas é claro, aí começou a guerra, e parceiro, guerra é guerra, né? Então já é uma outra situação. De novo, estamos falando aqui até 24 de fevereiro. E aí vem e falam, mas a Ucrânia é uma nação soberana, é o direito deles se juntar a tomar os rumos do próprio país, se juntar a quem quiser. Sim, é verdade, é nação soberana, eles são direitos deles. Mas isso não significa que a OTAN tem que aceitar eles. E você, como potência, sendo Estados Unidos, por exemplo, se o seu interesse é se manter paz, você tem que enxergar essas questões e não simplesmente, é país soberano, é direito deles. Até porque a gente sabe que isso, na verdade, eles mesmos não respeitam isso. Porque o que fizeram em 2003? Invadiram o Iraque, que era um país soberano. Em 2011, atacaram a Líbia, que também era um país soberano. Então a gente vê muito, infelizmente, esse argumento de país soberano. Os países, não só os Estados Unidos, né, mas quase qualquer potência, quando quer fazer alguma coisa, faz. Não importa soberano ou soberana, mas aí quando quer se defender ou quando quer falar da lei internacional, fala quando atende ao próprio interesse, mas quando não, fazem o que querem, né? Infelizmente, assim que é. E, caro espectador, isso não é de hoje, isso sempre foi durante a história. Sempre que o império mais forte, a potência, quer fazer alguma coisa, ele vem e faz. Claro, e contra uma justificativa teórica ali, não sei o quê. Ou então, o único motivo que eu vejo é o seguinte, ou então pode ser que realmente os Estados Unidos, ele queria essa guerra para poder enfraquecer a Rússia, país rival, sem ao mesmo tempo eles se meterem diretamente. Se é esse o objetivo, eles conseguiram. Porém, é o seguinte, qual império hoje em dia que compete com os Estados Unidos? Potência que tem o potencial de rivalizar com os Estados Unidos é a China. Veja bem, a Rússia, certo? Eles têm armas, têm território, mas eles não têm economia, nem população. Não é mais a União Soviética. Com a União Soviética, a Rússia perdeu 1/3 do seu território. O país número 2 do mundo hoje em dia é a China. Tem potencial de rivalizar com os Estados Unidos. Se o Ministério do Exterior ou o Departamento de Estado americano tivesse mais visão, eles iam ver o seguinte, não, vamos fechar, vamos se aliar com a Rússia para a Rússia conter a China. Porque o que acontece, caro espectador? A Rússia e a China, eles têm fronteira, eles também têm questões históricas. Eles já foram à guerra em 1969, né, na ilha de Damiansk, que foi uma guerra pequena, mas foi, apesar dos dois serem países comunistas, no final do século XIX, a Rússia tomou aquela área de Vladivostok da China, né, e se expandiu, enquanto a China estava fraca. E hoje em dia o que acontece? Essas áreas são escassamente populadas pela Rússia e muitos chineses imigram para lá, trabalham lá na Sibéria, e a Sibéria ela contém muitos recursos naturais, óleo, gás, minérios, e já existe esse potencial de conflito entre Rússia e China. Então os Estados Unidos eles poderiam ser mais espertos, ter mais visão e se aliar para a Rússia para conter a China, mas não foi. Ele falou, não, vamos apoiar a Ucrânia, apoio ilimitado e ter essa guerra aí, que a gente
está vendo hoje. O que a Rússia fez é certo? Não, isso não é certo. É uma invasão bruta, total escala, no qual é a guerra mais sangrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Já morreram pelo menos 100 mil militares em cada lado, mais 20 mil civis. Ou seja, não é justificável o que a Rússia fez, porém, ela também não pode se aí negar a culpa do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, ao provocar essa guerra. Que, aliás, não é na mesma doutrina que os americanos falam, que foi a doutrina Monroe no começo do século XX. Foi os Estados Unidos que falou, ó, América Latina é nossa área de influência. O que foi a crise cubana, a crise dos mísseis cubanos, em 1962? A União Soviética colocou mísseis, os Estados Unidos, ó, não vamos aceitar, ou vocês tiram isso, ou vamos fazer guerra. Então é isso. Então, se os Estados Unidos não aceitam, e qualquer país tem o direito de aceitar não ter mísseis ou forças hostis em sua fronteira, por que a Rússia deveria aceitar? Certo? Concluindo, sim, a Rússia não é inocente, porém ela foi provocada. Se você vê na grande mídia, qual a versão, a opinião? De que a Rússia, o Putin é imperialista, ele quer tomar lá a Ucrânia, que puder da Europa, então ele lançou essa desculpa de invasão. Eu não acho, porque, olha, nem a Ucrânia ele tá conseguindo direito. Como é que é tomar todo o resto? Porque essa invasão, ela tem 4 motivos. 1, a expansão da ONU e o fato da Rússia se sentir ameaçada. 2, teve também oportunismo russo, né? Ou seja, a Rússia, ela não ia fazer isso se ela achasse que não teria chance de se dar bem. Pois aí eu pergunto, tá bom, então se essa ameaça da OTAN, ela é plausível, então por que a Rússia não fez há 2 anos atrás? Pode ser que talvez você tinha o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Putin teme a ele, falava, opa, esse cara é maluco que nem eu, melhor eu esperar. Putin, ele deve ter achado que, opa, esse é o momento certo. E terceiro fator, isso é um fator menos comentado, mas existe a questão também ideológica de que a Rússia, como nação ortodoxa, eles se veem que eles têm uma missão redentora no mundo, de salvar a Europa. E quando se observa toda a cultura de cancelamento, ou que invadindo a Europa, atacando a moral, os costumes tradicionais e tudo, isso faz eles se sentirem, né, justificados. O quarto motivo é tomar ali território e recursos no Donbass para dar mais espaço estratégico para a Rússia. Então, pessoal, o que aconteceu em Donbass em 2014? Como houve o golpe de Estado em Kiev e entrou um governo ucraniano nacionalista, o povo do leste da Ucrânia, principalmente do Donbass, falou, não reconhecemos esse governo, e começou uma revolta contra tal governo que começou a criar políticas nacionalistas ucranianas que iam contra os interesses da minoria, quer dizer, não é bem minoria barra metade da população russa ucraniana, certo? Ok, pessoal, então agora vamos abordar o lado da OTAN, principalmente do bloco leste da OTAN. Assim como é legítimo o medo da Rússia de ter uma invasão pelo Ocidente, não pode se negar que é legítimo o medo de nações do leste europeu de serem invadidas pela Rússia. Afinal, bem ou mal, os países soviéticos, os países bálticos foram anexados à União Soviética. A Polônia também foi dominada pela Rússia, pela União Soviética, né? A Polônia, desde o século XVIII, a Polônia foi repartida entre a Alemanha, Austro-Hungria e Rússia. Portanto, boa parte da Polônia pertencia à Rússia até 1917. E também os outros países da antiga Cortina de Ferro eram indiretamente dominados, controlados por Moscou. Temos, em 1956, a União Soviética mandando tropas para a Hungria. Temos em 1968 a União Soviética também mandando tropas para a Tchecoslováquia na Primavera Tcheca, né? O que conclui-se aqui? Assim como a Rússia tem medo de invasões ocidentais, o outro lado também tem medo de invasões por parte da Rússia. Legítimo. E se ele entra na União Europeia, qual é a aliança militar da União Europeia? É a OTAN, uma aliança militar essa garantida pelos Estados Unidos. E aí você tem a vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem? Tá, os Estados Unidos garante a gente. Mas qual é a desvantagem? Os Estados Unidos que manda nessa aliança. Então você provavelmente vai estar
ela vai seguir, a aliança vai seguir o interesse dos americanos, não particularmente o seu. Então, concluindo, caro espectador, agora mais ainda, após abordar os dois lados, se você tem aqui uma desconfiança mútua, tanto por parte dos russos, dos europeus, como dos europeus por russos, é mais ainda lógico que não concordar num campo neutro entre eles, que seria a Ucrânia. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Agora estamos tendo essa guerra terrível e sangrenta. Certo? Não existe só um motivo. Assim como a gente na vida, para uma decisão que a gente toma, principalmente se é uma decisão importante, como onde casar e morar, onde trabalhar, a gente leva em conta N fatores. Será que pagam bem? É perto de casa? É interessante o trabalho? Pessoas ali são boas? N fatores que a gente leva em conta para tomar uma decisão na nossa vida. Tanto muito mais um evento geopolítico de tamanha escala. Certo? Caro espectador, como Israel entra nessa história toda? Israel tem fornecido ajuda humanitária para a Ucrânia, como Israel fornece em praticamente todos os desastres, terremotos que tem pelo mundo, no Haiti, na Turquia, no Nepal, enfim. Agora, Israel deveria apoiar a Ucrânia, deveria apoiar a Rússia. Não, caro espectador, eu acho que Israel tem mais é que ficar neutro. Por que neutro? Muito simples. Nós temos a Rússia ali, estacionada na Síria. Então, por que a gente vai querer antagonizar a Rússia? E por outro lado é o seguinte, o que Israel tem a ganhar exatamente com a Ucrânia? A Ucrânia é um dos países durante sua história, onde mais judeus foram mortos, né? Onde ali não falta massacre, não falta cova coletiva de judeu. Que Israel tem exatamente a apoiar a Ucrânia, país que sempre vota contra Israel. Tá bom, entendo que Israel como parte do Ocidente, parte como aliado dos Estados Unidos, deve talvez apresentar um papel. Não necessariamente o quê? Só por ser aliado dos Estados Unidos, isso você automaticamente tem que estar com a Ucrânia? Não. Israel, de novo, tem mais é que fornecer ajuda humanitária, e esse eu vejo que é o nosso papel, né, como judeus, como Yehudim, sempre que puder ajudar aos outros. Agora, fornecer arma, antagonizar a Rússia e botar mais lenha na fogueira, isso Israel não tem absolutamente nada a ganhar, só até a perder. Aí você fala, mas pô, Alexander, mas tá vendo, o Irã tá fechando com a Rússia, tá ajudando cada vez mais a Rússia, tá mandando drone, né, o tal do Shahed, mandando míssil, o tal do Zolfagar, né, você não acha isso preocupante? Eu acho pelo contrário, Israel tem mais é que ficar neutro, só assim temos a ganhar. Se aliando com qualquer dos lados, temos a perder. Vamos lhes dar um exemplo prático. Desde a queda da União Soviética em 91, Israel absorveu muitos imigrantes daquela área, russos, ucranianos, bielorrussos, pessoal do Cáucaso, da Ásia Central e etc. E com a guerra da Ucrânia também absorveu muitos refugiados dos dois lados, tanto refugiados da Ucrânia em si, como judeus saindo da Rússia, porque estão vendo que a batata está começando a achar lá, entendeu? Então esse é mais um exemplo de por que devemos manter nossa neutralidade. Temos aqui tanto judeus russos, judeus ucranianos, e alguns deles nem são judeus, mas está tranquilo. Temos que manter a nossa neutralidade. E para finalizar, finalizo com uma piada dos judeus soviéticos. A piada diz o seguinte: tinha um russo, um ucraniano e um judeu andando ali na Sibéria. Eles entraram numa caverna e encontram um gênio da lâmpada. Então veio o gênio e fala: ho, 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 vocês me libertaram, vou conceder a cada um pedido. Então veio o russo e fala: eu quero que os ucranianos sumam daqui. Bum. Vem o ucraniano e fala: eu quero que os russos sumam daqui. Bum. Vem o judeu e fala: eu quero um copo de chá. Achou graça? Nem eu. Mas o que essa piada vem nos demonstrar? Vem demonstrar exatamente o seguinte: que Israel e os judeus não tem a ver com isso. Tem mais é que ficar neutro. Nós somos a favor da paz. Essa é a nossa posição. Atenção, caro espectador, uma curiosidade que vai facilitar a sua vida no entendimento desse conflito. Pelo menos no entendimento de que partido toma tal veículo de imprensa ou de comunicação durante essa guerra. É muito simples, é só você ver se eles usam o nome das cidades, das regiões em russo ou em ucraniano. Basicamente, o que em russo termina em ev ou ov, e o ucraniano termina em iv. Então, por exemplo, Kiev em russo, Kiev em ucraniano, tá ali no norte da Ucrânia. Chernigov, russo, Chernihiv
em ucraniano, Kharkov, em russo, Kharkiv, em ucraniano, Zaporozhye, em russo, Zaporizhia, região de Zaporizhia, em ucraniano, cidade perto de Odessa, Nikolaev ou Mykolaiv, em ucraniano, certo? Você vai ver que nos grandes veículos de imprensa usam o nome ucraniano. Mas se você ver, por exemplo, no site da Sputnik News, da RT, Russia Today, que são canais russos financiados pelo Kremlin, você vai ver o nome russo. O que eu lhe recomendo, caro espectador, veja as opiniões dos dois lados. Tenha sua opinião, forme sua opinião, mas também considera a opinião do outro lado. Não que você acredite nela, mas considere ela. E assim você vai ter sua mente mais aberta e mais entendedora para esse tipo de conflito, certo? Me deixe seu comentário, me diz o que você acha. Vamos aqui discutir e aprender junto, claro, de maneira respeitosa. É isso aí, caro espectador. Terminamos por aqui o seu mais novo canal de História Militar e Geopolítica. Nas próximas semanas continuaremos tratando de geopolítica atual, história militar do conflito da Ucrânia e também focaremos em Israel, sua história militar e geopolítica desde o final do século XIX, com a criação e o plano de fundo do Estado judeu moderno. É isso aí, pessoal. Shalom, veleitrot, das vidania.